Ela descobriu que sua filha e a escrava compartilhavam o mesmo sangue, mas revelar isso destruiria tudo que construiu. O segredo que unia a filha da Sinhá à escrava da fazenda estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém imaginava. Nesta história real e impactante, você vai descobrir como um único segredo pode mudar o destino de gerações inteiras. Como um amor proibido desafiou todas as barreiras sociais do Brasil colonial, e como a verdade, mesmo enterrada por décadas, sempre encontra um caminho para emergir. Fique até o final, porque a revelação que acontece nos últimos minutos vai te deixar sem palavras. Fazenda Santa Clara, interior do Rio de Janeiro, ano de 1854. Dona Mariana Lacerda acordou naquela manhã de junho, com um peso no peito que não conseguia explicar. Aos 42 anos, ela era a senhora absoluta daquela propriedade, que se estendia por léguas, com suas plantações de café que enchiam os olhos de qualquer visitante. Viúva há 3 anos, desde que seu marido, o coronel Lacerda, tombara de um mal súbito, ela comandava tudo com pulso firme. Mas havia algo que a atormentava todas as noites, algo que a fazia acordar suada, com um coração acelerado, olhando pela janela do casarão, em direção à senzala. Sua filha, Isabel, tinha 19 anos, e era a joia mais preciosa de sua vida. Cabelos castanhos ondulados, olhos verdes como esmeraldas, pele clara e delicada. Educada nas melhores escolas do Rio de Janeiro, tocava piano como ninguém, bordava com perfeição e falava francês fluentemente. Era cortejada pelos filhos das melhores famílias da região. Seu futuro estava traçado. Casaria com algum herdeiro de fazendas vizinhas. Perpetuaria o nome dos Lacerda, manteria o status e a riqueza da família. Mas havia Benedita, escrava de 19 anos, nascida e criada naquela fazenda. Trabalhava na casa grande, ajudava na cozinha sérvia e mesa, cuidava das roupas. E tinha os mesmos olhos verdes de Isabel, a mesma linha delicada do queixo, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando pensava. Qualquer pessoa que olhasse as duas juntas perceberia a semelhança absurda, impossível de ignorar. Mas ninguém olhava, ninguém ousava olhar, porque uma era a filha da Sinhá, e a outra era apenas uma escrava. Dona Mariana sabia exatamente o que unia a filha da Sinhá à escrava da fazenda. Ela sabia desde o dia em que Benedita nasceu, 19 anos atrás. Sabia porque estava presente no parto, porque viu aqueles olhos verdes se abrirem pela primeira vez, porque sentiu o mundo desabar sobre seus ombros naquele momento. A mãe de Benedita era Rosa, uma escrava que trabalhava na casa grande, e o pai de Benedita era o coronel Lacerda, seu próprio marido. Aquele segredo nunca revelado tinha sido enterrado com cuidado, protegido por camadas e camadas de silêncio. Rosa morreu quando Benedita tinha apenas 5 anos, levada por uma febre que devastou a senzala. Antes de morrer, Rosa olhou nos olhos de Dona Mariana e sussurrou um pedido. Cuida dela, Sinhá. Ela não tem culpa de nada. E Dona Mariana cuidou, à sua maneira. Benedita nunca foi vendida, nunca foi enviada para trabalhar nas lavouras debaixo do sol escaldante, nunca sofreu os castigos mais severos que outros escravos sofriam, mas também nunca soube a verdade. Nunca soube que era Hermann e Isabelle, que compartilhavam o mesmo pai, o mesmo sangue. Isabel cresceu sabendo que Benedita existia, mas para ela, Benedita era apenas parte da mobília da casa, invisível como todos os outros escravos. Até que algo mudou. Isabel tinha 17 anos quando começou a realmente ver Benedita. Foi num dia comum, durante o almoço, quando Benedita trouxe a travessa de carnes à mesa. Isabel olhou para cima e pela primeira vez, realmente olhou. Viu aqueles olhos verdes, idênticos aos seus. Viu o formato do rosto, a curva dos lábios. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mãe, Isabel perguntou naquela noite, por que Benedita tem olhos iguais aos meus? Dona Mariana quase deixou cair a xícara de chá que segurava. São só olhos, minha filha. Coincidência? Há muitas pessoas no mundo com olhos verdes. Mas Isabel não era tola. Ela começou a observar. Começou a notar os detalhes. Como Benedita nunca era punida severamente, mesmo quando cometia erros. Como sua mãe sempre tinha uma atenção especial com aquela escrava, garantindo que tivesse roupas melhores que as outras, que comesse o suficiente, que não adoecesse. Isabel começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que ninguém tinha lhe dado permissão para montar. E então Isabel fez algo que nenhuma filha de senhores de escravos faria. Começou a conversar com Benedita. Começou devagar, com perguntas simples enquanto Benedita arrumava seu quarto.
Você tem família na senzala? Sua mãe, como era ela? Você já pensou em ter sua liberdade? Benedita respondia com cautela, sempre abaixando os olhos, sempre mantendo a distância respeitosa que era esperada dela. Mas aos poucos, algo se formou entre elas, uma conexão que nenhuma das duas entendia completamente, mas que ambas sentiam no fundo da alma. Dona Mariana observava tudo isso com terror crescente. Via as duas conversando, via Isabel buscando a companhia de Benedita, via aquela amizade impossível se formando. Tentou separar as duas, enviou Isabel para passar temporadas na cidade com tias, arrumou mais trabalho para Benedita longe da casa grande, mas era inútil. Quando Isabel voltava, procurava Benedita imediatamente. Era como se um fio invisível as puxasse uma para outra, aquele segredo que unia a filha da sinhá à escrava da fazenda, operando em níveis que nem elas mesmas compreendiam. Então veio o dia em que tudo começou a desmoronar. Foi durante um sarau na fazenda, uma festa grande, que Dona Mariana organizou para apresentar Isabel à sociedade, para que os pretendentes a vissem em todo o seu esplendor. A casa grande estava cheia de gente, as famílias importantes da região todas presentes. Músicos tocando, comida farta, vinhos caros. Isabel estava radiante com seu vestido de baile azul, dançando com os rapazes, sorrindo, cumprindo perfeitamente seu papel. Benedita servia os convidados, circulando com bandejas, enchendo taças, invisível como sempre. Até que um dos convidados, um fazendeiro de uma propriedade vizinha, o senhor Augusto Ferreira, a viu, realmente a viu, e ficou paralisado no meio do salão, olhando de Benedita para Isabel, de Isabel para Benedita. Dona Mariana viu o momento exato em que ele percebeu. Viu a confusão em seu rosto se transformar em compreensão, a compreensão em choque. Senhor Augusto se aproximou dela. Dona Mariana, aquela escrava ali, ela é extraordinariamente parecida com sua filha. É até perturbador. São só olhos da mesma cor, Senhor Augusto. Nada mais que isso. Dona Mariana tentou manter a voz firme, mas sentiu o mundo balançar sob seus pés. Não são só os olhos, é o rosto todo, o jeito de andar, tudo. Ela poderia ser irmã de Isabel. Ele falou isso em voz baixa, mas outras pessoas próximas ouviram. E de repente, todos estavam olhando, comparando, sussurrando. Isabel ouviu. Atravessou o salão até onde estava Benedita, e ficou ao seu lado. E ali, as duas juntas, iluminadas pelos candelabros, a semelhança era inegável. Gritante, impossível de ignorar. O salão ficou em silêncio. Aquele segredo nunca revelado estava agora exposto à luz, sem que uma única palavra fosse dita. Todo mundo, por favor, continuem a festa. Dona Mariana tentou retomar o controle, mas o estrago estava feito. Os sussurros se espalharam pela sala como fogo em capim seco. Isabel olhou para sua mãe com olhos cheios de lágrimas. É verdade. Ela é minha irmã. Dona Mariana não respondeu. Simplesmente ordenou que Benedita se retirasse, que voltasse para a senzala. Benedita saiu correndo, com os olhos também marejados, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que sua vida acabara de mudar para sempre. A festa terminou cedo. Os convidados se retiraram cheios de fofocas para espalhar. O escândalo estava plantado e cresceria rapidamente. Uma filha bastarda do coronel Lacerda, nascida de uma escrava, vivendo na mesma casa que a filha legítima. As línguas maldosas teriam material para meses. Naquela noite, Isabel invadiu o quarto de sua mãe. Quero a verdade. Agora, e Dona Mariana, pela primeira vez em 19 anos, contou. Contou sobre as traições do marido, sobre como Rosa era jovem e bonita e não tinha escolha, sobre como o coronel ia até a senzala sempre que lhe dava vontade. Contou sobre o dia em que descobriu que Rosa estava grávida, sobre como pensou em vender a escrava, em se livrar do problema antes que nascesse. Contou sobre o nascimento de Benedita, sobre aqueles olhos verdes que eram idênticos aos olhos do coronel e aos olhos de Isabel. Contou sobre a promessa que fez a Rosa antes de ela morrer. Você mentiu para mim a vida inteira, Isabelle corava. Eu tenho uma irmã, e você me fez trotelar, como escrava. Ela é escrava. Isabel nasceu escrava. A lei diz isso. Não importa quem era o pai dela. A lei está errada então. Como pode minha irmã ser minha propriedade? Como pode isso ser certo? Aquela discussão se estendeu pela madrugada, e marcou o começo de uma mudança em Isabel que Dona Mariana nunca tinha previsto. Sua filha perfeita, educada para aceitar o mundo como ele era,
começou a questionar tudo. Começou a ver a escravidão não como algo natural, mas como algo monstruoso. Começou a ver Benedita não como uma escrava, mas como sua irmã de sangue. Nos dias que se seguiram, Isabel fez algo sem precedentes. Foi até a senzala procurar Benedita. As outras escravas ficaram chocadas ao ver a sinhazinha ali, sujando seus vestidos finos na terra batida, procurando por Benedita. Quando a encontrou, Isabel abraçou, algo que deixou Benedita completamente paralisada de surpresa. Eu não sabia, Isabel chorou, juro que não sabia. Se soubesse, teria sido diferente. Benedita não sabia o que fazer, o que dizer. Tinha passado a vida inteira sendo ensinada que era inferior, que seu lugar era servir, que não tinha direitos, que não tinha voz. E agora a filha da Sinhá estava dizendo que eram irmãs, estava chorando por ela. Era demais para processar. Sinhazinha, a senhora precisa voltar para casa grande. Não é certo a senhora estar aqui. Me chama de Isabel. Somos irmãs, Benedita. Irmãs. Mas o mundo não funcionava assim. Dona Mariana ficou furiosa quando soube que Isabel tinha ido à senzala. Proibiu qualquer contato entre as duas. Mas Isabel, pela primeira vez na vida, desobedeceu. Continuou procurando Benedita, conversando com ela sempre que podia, tentando construir uma relação que a sociedade dizia ser impossível. E então veio a primeira grande reviravolta. 3 meses depois do sarau, um dos pretendentes de Isabel, Francisco Almeida, filho de uma família rica de fazendeiros, veio pedir sua mão em casamento. Era tudo que Dona Mariana queria. Um bom casamento. Uma aliança entre famílias poderosas, segurança para o futuro de Isabel. Mas Isabel recusou. Não vou me casar, enquanto minha irmã for escrava. Não vou construir minha felicidade sobre o sofrimento dela. Dona Mariana não acreditou no que estava ouvindo. Você enlouqueceu? Vai jogar fora seu futuro, por causa de uma escrava? Ela não é uma escrava, ela é minha irmã. E ou você a liberta, ou eu não me caso nunca. Foi a primeira vez que Dona Mariana viu real rebeldia nos olhos da filha, e ficou apavorada. Se Isabel não se casasse, se ficasse solteirona, a fazenda ficaria vulnerável quando Dona Mariana morresse. Sem herdeiros homens, sem alianças familiares, tudo poderia se perder. Mas libertar Benedita, reconhecer publicamente que ela era filha do coronel, o escândalo seria enorme. A família seria destruída socialmente. Não posso fazer isso, Isabel. Então não vou me casar. O impasse durou meses. Isabel rejeitou todos os pretendentes que apareciam. Passou a maior parte do tempo com Benedita, ensinando-a a ler escondida, conversando sobre o mundo, sobre liberdade, sobre justiça. Benedita, por sua vez, começou a despertar para possibilidades que nunca tinha imaginado. Começou a sonhar com uma vida diferente, com liberdade, com dignidade. Aquele segredo que unia a filha da Sinhá à escrava da fazenda tinha se transformado em uma força que estava mudando ambas. Dona Mariana tentou de tudo. Tentou convencer Isabel de que estava sendo ingênua, que o mundo era como era, e elas não podiam mudá-lo. Tentou separar as duas fisicamente, enviando Benedita para trabalhar em outra parte da fazenda. Tentou até arranjar um casamento forçado para Isabel. Nada funcionou. E então, 1 ano depois do sarau fatídico, aconteceu algo que ninguém esperava. Dona Mariana adoeceu. Foi súbito e grave. Os médicos vieram de longe, mas nenhum conseguia dizer exatamente o que era. Ela definhava na cama perdendo peixe, perdendo forças. E enquanto definhava, começou a enfrentar sua própria mortalidade. Uma noite, Dona Mariana chamou Isabel e Benedita ao seu quarto. Foi a primeira vez que permitiu que Benedita entrasse ali como algo mais do que uma criada. As duas ficaram lado a lado. Eu opei da cama. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. Dona Mariana começou, a voz fraca. Mas guardar esse segredo talvez tenha sido a pior delas. Benedita, você é filha do Coronel Lacerda. Você é irmã de Isabel. E eu sinto muito, tanto por ter escondido isso de vocês duas. Benedita caiu de joelhos, chorando. Era a primeira vez que alguém reconhecia em voz alta o que ela era. Isabel também chorava, segurando a mão da mãe. Vou preparar os papéis da sua alforria. Benedita, Dona Mariana continuou. Você será livre, e deixarei uma parte da fazenda para você no meu testamento. Não é justo, eu sei. Você deveria ter tido tudo isso desde que nasceu, mas é o que posso fazer agora. Foi um momento de redenção.
mas também de tristeza profunda. Dona Mariana estava tentando consertar décadas de erros nos seus últimos dias de vida. Os papéis foram preparados. O advogado da família veio, testemunhas foram convocadas. Benedita recebeu sua carta de alforria. Estava livre. Depois de 19 anos sendo propriedade de alguém, era finalmente dona de si mesma. Mas a história não terminou ali. Veio então a segunda reviravolta. 2 semanas depois de Benedita ser libertada, apareceu na fazenda um homem chamado Tobias. Era um homem negro, alto, forte, com cerca de 50 anos. Vinha de uma fazenda no norte do Rio de Janeiro e trazia uma história que mudaria tudo novamente. Tobias pediu para falar com Dona Mariana e Benedita. Sentado na varanda da casa grande, contou que era irmão de Rosa, a mãe de Benedita. Disse que tinha sido vendido para outra fazenda quando Rosa ainda era criança, e só recentemente conseguiu comprar sua própria liberdade. Passou anos procurando pela irmã até descobrir que ela tinha morrido, mas que tinha deixado uma filha. Vim buscar minha sobrinha, ele disse. Vim levá-la embora deste lugar de sofrimento. Benedita olhou para aquele homem que era seu tio, família de sangue que ela nunca soube que existia. Era tentador. Ir embora, começar uma vida nova longe dali, longe de todas as lembranças dolorosas. Mas quando olhou para Isabel, viu lágrimas nos olhos de sua irmã. Não vá, Isabel sussurrou. Por favor, não me deixe. Aquele segredo que unia a filha da Sinhá, escrava da fazenda, tinha criado um laço, que agora era mais forte do que qualquer um imaginava. Benedita estava dividida. De um lado, a chance de recomeçar completamente. De outro, a irmã que tinha lutado por ela, que tinha desafiado tudo e todos, para reconhecê-la. Preciso pensar, Benedita disse a Tobias. Me dê alguns dias. Esses dias foram de conversas longas entre as duas irmãs. Benedita contou sobre seus sonhos de conhecer lugares além da fazenda, de ter uma vida própria, de ser livre de verdade. Isabel contou sobre sua solidão, sobre como finalmente tinha encontrado alguém que entendia o que era carregar o peso de ser uma lacerda, sobre como não queria perder a única família real que tinha. Eu te amo como irmã, Isabel disse, mas você tem que fazer o que é melhor para você. Não vou te prender aqui. Você já foi presa demais. Foi a coisa mais generosa que Isabel poderia ter dito. E foi isso que fez Benedita tomar sua decisão. Vou ficar, ela disse a Tobias. Não porque sou obrigada, mas porque escolho ficar. Pela primeira vez na minha vida, posso escolher. E escolho ficar com minha irmã. Tobias ficou desapontado, mas respeitou a decisão. Antes do parte, deixou instruções de onde poderia ser encontrado, caso Benedita mudasse de ideia. A porta estava aberta. Dona Mariana morreu 3 meses depois. Seu testamento, quando lido, causou mais escândalo. Tinha deixado 1/3 da fazenda para Isabel, 1/3 para Benedita, e o terço restante deveria ser vendido, e o dinheiro usado para libertar todos os escravos da propriedade. Era um testamento revolucionário para a época. Um pedido final de perdão por todos os anos de silêncio e injustiça. Os parentes distantes da família contestaram o testamento. Como uma ex-escrava poderia herdar propriedades? Como libertar todos os escravos de uma vez? Isso era loucura, era destruir uma propriedade próspera. Os processos legais se arrastaram por anos, mas Isabel e Benedita lutaram juntas, lado a lado, como irmãs de verdade. Contrataram os melhores advogados, enfrentaram os juízes, desafiaram a sociedade, e 5 anos depois da morte de Dona Mariana, finalmente ganharam. O testamento foi validado. Todos os escravos da fazenda Santa Clara foram libertados. A propriedade foi dividida. Isabel e Benedita se tornaram coproprietárias de terras que antes pertenciam apenas aos brancos, aos senhores. Mas administrar a fazenda sem trabalho escravo era um desafio imenso. Muitos dos ex-escravos foram embora, procurando suas famílias separadas, tentando reconstruir suas vidas em outros lugares. Isabel e Benedita tiveram que reinventar tudo. Decidiram dividir parte das terras entre os ex-escravos que quisessem ficar. Criar um sistema de trabalho remunerado, plantar culturas diferentes além do café. Foi difícil. Muitos vizinhos se recusavam a negociar com elas. A sociedade local as via como traidoras da sua classe. Isabel nunca se casou, apesar das pressões. Benedita se casou com um homem livre que trabalhava nas terras. Tiveram 3 filhos. Isabel ajudou a criar essas crianças como se fossem suas próprias sobrinhas, porque eram. E então veio a terceira e última reviravolta.
20 anos depois de tudo ter começado. Isabel tinha 40 anos, Benedita também. A fazenda tinha se transformado em algo diferente do que era. Menor, mas mais justa, menos lucrativa, mas mais digna. E num dia de verão, chegou uma carta da capital. Era do imperador Dom Pedro II. Ele tinha ouvido falar da história das irmãs Lacerda, de como tinham libertado todos seus escravos voluntariamente, de como tinham criado um modelo diferente de propriedade rural, e queria conhecê-las. Queria que fossem ao Rio de Janeiro para uma audiência especial. Isabel e Benedita viajaram juntas para a capital. Foi a primeira vez que Benedita saía da região onde nascera. O deslumbramento dela com a cidade grande comoveu Isabel. Na audiência com o imperador, as duas contaram sua história. Contaram sobre aquele segredo que unia a filha da Sinhá à escrava da fazenda. Sobre como a verdade tinha vindo à tona. Sobre como tinham escolhido o caminho mais difícil, mas o mais certo. O imperador ficou impressionado. Naquela época, o Brasil estava começando a discutir o fim da escravidão, mas ainda faltavam décadas para a abolição. Ver duas mulheres que tinham escolhido libertar seus escravos voluntariamente, que tinham dividido suas propriedades, que tinham desafiado todas as normas sociais, era inspirador. Vocês são um exemplo do que este país pode se tornar, o imperador disse. Um país onde o nascimento não determina o destino, onde irmãos não são separados por leis injustas. Ele ofereceu apoio financeiro para seus projetos na fazenda, proteção legal contra aqueles que ainda tentavam tirar suas terras. Foi um reconhecimento oficial de que o que estavam fazendo era certo, mesmo que fosse contra tudo que a sociedade da época aceitava. Voltaram para a fazenda transformadas. Agora não eram apenas duas irmãs lutando sozinhas, tinham o respaldo do próprio imperador. Usaram esse poder para expandir seus projetos, criar escolas para os filhos dos trabalhadores livres, ensinar ofícios, dar oportunidades. Me conta uma coisa, você já teve que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é fácil? Já teve que enfrentar segredos de família que mudaram tudo que você pensava saber sobre sua própria história? Deixa aqui nos comentários, quero saber sua experiência. A história de Isabel e Benedita se espalhou pela região, pelo país. Elas se tornaram símbolos de uma mudança que estava vindo, lenta, mas inevitavelmente. Outras propriedades começaram a experimentar com trabalho livre. Outras famílias começaram a questionar a moralidade da escravidão. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi real. Benedita viveu até os 65 anos. Morreu cercada por seus filhos e netos, todos livres, todos com educação, todos com oportunidades que ela nunca teve. Isabel estava ao seu lado, segurando sua mão, como tinha feito tantas vezes, ao longo das décadas. As últimas palavras de Benedita foram: "Obrigada por me ver, irmã. Obrigada por me fazer existir." Isabel viveu mais 10 anos depois disso. Continuou administrando a fazenda, continuou lutando por justiça, continuou sendo um exemplo. Quando morreu, aos 75 anos, deixou tudo para os filhos de Benedita, seus sobrinhos de sangue. A fazenda Santa Clara passou completamente para as mãos de descendentes daquela escrava, que tinha os mesmos olhos verdes da filha da Sinhá. Hoje, mais de 150 anos depois, a fazenda ainda existe. É administrada por descendentes de Benedita. Tem um pequeno museu que conta a história das duas irmãs, aquele segredo que unia a filha da Sinhá à escrava da fazenda, e que quando revelado, mudou tudo. Tem fotografias antigas das duas juntas, já idosas, sorrindo lado a lado. Tem a carta de alforria de Benedita emoldurada. Tem o testamento de Dona Mariana. Tem registros de todos os escravos que foram libertados. É um lugar de memória, mas também de esperança, porque mostra que mesmo nos tempos mais escuros, mesmo quando as leis são injustas e a sociedade é cruel, indivíduos podem escolher fazer diferente. Podem escolher ver a humanidade uns dos outros. Podem escolher o amor ao invés do ódio, a justiça ao invés da conveniência. A história de Isabel e Benedita ensina que segredos de família, quando revelados, podem destruir ou podem libertar. No caso delas, aquele segredo que foi guardado por tanto tempo, quando finalmente veio à luz, libertou. Libertou Benedita da escravidão literal. Libertou Isabel das correntes da hipocrisia social. Libertou ambas para serem verdadeiramente irmãs. Elas pagaram um preço alto por suas escolhas. Isabel poderia ter tido uma vida confortável, casamento rico, aceitação social plena. Escolheu ao invés a solidariedade com sua irmã e o isolamento social que veio com isso. Benedita poderia ter ido embora com seu tio,
começado completamente de novo longe de todas as memórias dolorosas. Escolheu ficar e lutar pelo que era seu por direito. Mas essas escolhas as definiram, fizeram delas mais do que apenas produtos do seu tempo. Fizeram delas agentes de mudança, pioneiras de um Brasil diferente, mais justo, mais igualitário. Um Brasil que ainda estamos tentando construir até hoje. O legado delas continua vivo não só na fazenda que ainda existe, mas em cada vez que alguém escolhe fazer o que é certo ao invés do que é fácil. Em cada vez que alguém reconhece a humanidade de outro ser humano, independente de cor, de origem, de status social, em cada vez que uma família decide que a verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor do que a mentira confortável. Aquele segredo que unia a filha da Sinhá à escrava da fazenda, era na verdade mais do que um segredo. Era uma verdade sobre a natureza humana, sobre como as injustiças se perpetuam através do silêncio, mas também sobre como podem ser desfeitas através da coragem de falar, de reconhecer, de mudar. Isabel e Benedita nunca se tornaram famosas nacionalmente. Não há estátuas delas, não há ruas com seus nomes nas grandes cidades. Mas entre os descendentes dos trabalhadores que foram libertados da Fazenda Santa Clara, entre as comunidades negras da região onde viveram, seus nomes são lembrados com reverência. São lembradas como as irmãs que desafiaram o mundo, que provaram que laços de sangue são mais fortes que leis injustas. A história delas nos faz pensar sobre nossos próprios tempos, nossos próprios segredos, nossas próprias escolhas. Quantas vezes perpetuamos injustiças por conveniência? Quantas vezes fechamos os olhos para verdades inconvenientes porque Riconreclás exigiria mudanças difíceis em nossas vidas? Quantas vezes escolhemos a aceitação social, ao invés de fazer o que sabemos ser certo? Isabel e Benedita nos mostram outro caminho. Mostram que é possível escolher a justiça, mesmo quando é difícil. Que é possível construir pontes mesmo quando a sociedade constrói muros. Que é possível amar e reconhecer a humanidade do outro, mesmo quando tudo ao redor diz que não devemos. O Brasil de hoje ainda carrega as cicatrizes daqueles tempos de escravidão. A desigualdade racial, a discriminação, as feridas abertas de séculos de injustiça, ainda estão aqui, ainda nos afetam. Mas também carrega histórias como esta, de pessoas que escolheram diferente, que provaram que outro Brasil era possível. Quando visitantes vão ao Museu da Fazenda Santa Clara e veem aquelas fotografias das duas irmãs idosas, lado a lado, muitos choram, porque reconhecem ali algo profundamente humano. O desejo de ser visto, de ser reconhecido, de pertencer, o poder do amor, que ultrapassa todas as barreiras, a coragem de desafiar um sistema inteiro por uma pessoa. Há uma história que os guias do museu contam, passada de geração em geração. Dizem que nos últimos anos de vida de Isabel, quando ela já estava muito doente, tinha momentos de confusão mental. Nessas horas, chamava por Benedita, que já tinha morrido há anos. E quando alguém lhe lembrava que Benedita se foi, Isabel sorria e dizia: "Não foi não. Ela aí está aqui. Sempre esteve. Desde que nascemos, mesmo quando não sabíamos, ela estava aqui comigo. Minha irmã, meu espelho, minha verdade." Essa é a beleza e a tragédia daquela história. A beleza de duas irmãs que encontraram uma a outra contra todas as probabilidades. A tragédia de terem perdido tantos anos, de terem sido roubadas da infância juntas, dos anos de formação que nunca puderam compartilhar, porque um segredo as mantinha separadas. Mas também é uma história de redenção, de como nunca é tarde demais para fazer o que é certo. Pensa nisto. Se você descobrisse hoje que tem um irmão ou irmã que nunca conheceu, o que faria, como reagiria? Isabel tinha todas as razões para se afastar, para manter o status quo, para proteger sua posição social, mas escolheu o amor, escolheu a verdade, escolheu a justiça. E essa escolha ecoou através das gerações, mudando o destino de centenas de pessoas. Então agora, no final desta história, eu quero saber de você: que segredo de família mudou sua vida? Ou que escolha difícil você teve que fazer entre o que era esperado e o que era certo? Deixa aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas, assim como a história de Isabel e Benedita continua inspirando até hoje. Porque no final, é isso que histórias fazem. Elas nos conectam através do tempo, nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas, nos mostram que a coragem de um pode se tornar a inspiração de muitos. Aquele segredo que unia a filha da Sinhá à escrava da fazenda. Aquele segredo nunca revelado que finalmente veio à luz,
transformou 2 vidas e ecoou através da história. E continua ecoando hoje, cada vez que alguém ouve essa história e decide que também vai escolher a verdade, a justiça, o amor ao invés do medo. Isabel e Benedita nos deixaram um legado, não de riqueza material, mas de riqueza moral. Nos mostraram que família não é só quem nasce conosco, mas quem escolhemos reconhecer. Que liberdade não é só a ausência de correntes físicas, mas a presença de dignidade e respeito. Que mudança é possível, mesmo quando tudo parece impossível. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Que um único segredo guardado por décadas pode, quando revelado, mudar o curso da história. Não a história com H maiúsculo dos reis e presidentes, mas a história real, vivida, das pessoas comuns que fazem escolhas extraordinárias. Porque Isabel e Benedita eram pessoas comuns. Nasceram em circunstâncias diferentes, mas ambas eram apenas mulheres tentando navegar um mundo injusto. O que as tornou extraordinárias não foi nascimento ou destino, mas escolha. A escolha de reconhecer a humanidade uma da outra. A escolha de lutar pela justiça, mesmo quando era mais fácil aceitar a injustiça. A escolha de amar quando seria mais simples odiar. E essas escolhas, feitas dia após dia, ano após ano, construíram algo maior do que elas mesmas. Construíram um exemplo, uma inspiração, uma prova de que outro mundo é possível. Um mundo onde segredos não precisam destruir, onde a verdade pode libertar, onde irmãs separadas pela crueldade da lei podem se encontrar através da força do amor. Essa é a história de Isabel e Benedita, 2 irmãs. Uma escolha que mudou tudo, e um legado que permanece vivo, nos lembrando que sempre vale a pena escolher a verdade, a justiça e o amor, não importa o preço.